Orientando, Alexandre Valentim. Boa noite a todos. Como já foi citado, meu nome é Alexandre Valentim e eu estou participando desse projeto cujo título é Desenvolvimento de um aplicativo para controle de frequência em eventos acadêmicos utilizando biometria. E os meus orientadores, o professor especialista Paulo Vinícius Moreira Dutra e o professor mestre Gustavo William Pereira, que é o autor da ideia deste projeto, que mesmo não estando lecionando mais aqui na FAFISM, mas ele continua sendo o orientador deste projeto. Bom, o controle de frequência em eventos acadêmicos, como por exemplo Semana Acadêmica, Semana de Iniciação Científica, como está acontecendo aqui hoje, mini cursos ou qualquer outro tipo de evento acadêmico, ele é, na maioria das instituições de ensino superior, inclusive aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina, realizado de forma manual. E esse controle de frequência manual, ele possui inúmeras desvantagens. Como, por exemplo, eu citei ali, que é um processo trabalhoso. Por quê? Porque consiste em ser entregue para cada um dos participantes um comprovante de participação, em que o participante ele preenche esse comprovante e ao final é recolhido isso para ser somado à sua participação. Mas o processo de maior trabalho ainda é ter que pegar esses comprovantes, conferi-los e no final gerar um relatório manuscrito dos dados de aprovação e ou reprovação com relação ao evento em questão. Então, assim, isso torna-se um processo trabalhoso. Um outro problema é o maior tempo gasto, porque este processo de ter que pegar esses comprovantes, conferi-los, de ter que gerar esses relatórios manuscritos de aprovação e ou reprovação dos participantes, isso consome muito tempo. E além também de consumir muito tempo, a insegurança das informações. Por que insegurança? Por se tratar de um pedaço de papel, pode acontecer que acidentalmente esse pedaço de papel, quando eu for entregar lá, ele caia no chão e nem o representante veja que isso aconteceu e eu acabo ficando sem o comprovante dessa participação e eu estive presente. É assim, algo raro de se acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, há insegurança das informações. E há também a possibilidade de violação. Por que essa possibilidade de violação? Não devido à incompetência de ninguém, de forma alguma, mas devido ao grande número de pessoas que participam de tais eventos. Então pode acontecer que quando for recolhidas os comprovantes, uma pessoa entregue junto ao seu comprovante um comprovante de alguém que não estava presente. Isso passa às vezes por despercebido. Uma outra hipótese também de violação seria a de alguém que não esteve na maior parte do evento, no final entregar o seu comprovante como se tivesse estado em tempo integral. Bom, então quais são os benefícios, as vantagens de se ter então um controle de frequência que utiliza a biometria, que utiliza a impressão digital? A primeira vantagem é a simplicidade do processo. Por que simplicidade do processo? Porque não requer mais do que uma pessoa para administrar o sistema, capturando a impressão digital do participante e registrando a sua participação mediante os dados, mediante a confirmação dos dados listados na tela. Então, assim, isso requer que uma pessoa fique gerenciando o sistema. E um outro aspecto é a agilidade, porque esse processo, como simplifica esse processo, então ele torna-se também ágil. Ele é um processo, como eu já falei, né? Ele é ágil porque ele elimina esse trabalho de ter que corrigir, de ter que verificar comprovante por comprovante e depois ele ser gerado esses relatórios manuscritos. E há também a segurança das informações, porque estas são armazenadas em banco de dados e os sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são responsáveis por armazenar essas informações no banco de dados, é de papel dele também garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos dados. Então é algo que torna-se muito seguro. E
E, além disso, uma outra medida de segurança é que é realizado com frequência o backup dos dados. Para quem não sabe o que é backup, é realizada uma cópia de todos os dados para que, caso o programa venha a falhar, os dados eles continuam intactos. E, por fim, um outro benefício é que elimina custos com cartões ou mecanismos de identificação. Porque um outro método que poderia ser adotado é um método de cartão magnético, cartões de código de barra, mas geraria um custo muito grande, porque cada um dos participantes teria que ter o seu cartão. Isso geraria um custo alto, o que não é viável para a faculdade. Bom, como eu já citei anteriormente, grande parte das instituições de ensino superior, eu até esqueci de colocar ali o ensino superior, mas grande parte das instituições de ensino superior adotam o método manual de controle de frequência, sendo que esse controle ele poderia ser realizado de forma automática, fácil e eficaz. O tempo também gasto com esse controle, como eu já falei, na verificação, na geração de relatórios manuscritos, ele poderia ser empregado em atividades mais importantes, sejam essas atividades de cunho acadêmico ou não. E um sistema, tendo em vista os problemas até aqui então abordados, um sistema de controle de frequência em eventos acadêmicos solucionaria tais problemas. Bom, e seja num sistema de controle de frequência em eventos acadêmicos, ou no sistema de ponto, ou no sistema de academia, ou no sistema de controle de frequência escolar, é essencial que se tenha privacidade e autenticidade das informações. E para que se tenha essa privacidade e essa autenticidade, são necessárias algumas medidas de segurança. É aí então que entra esse segundo tópico aí, que é o uso da impressão digital, o uso da biometria. Por quê? A biometria, além de ser uma das formas mais eficazes de identificação, ela é também muito utilizada devido ao seu baixo custo. E ainda, além de ser de baixo custo, ela é de fácil implementação se comparada com outros métodos, como cartões magnéticos, entre outros. Ela não é simples, é um processo complexo de se implementar, mas mesmo assim, se comparados com outros meios, como os cartões magnéticos, ainda assim é de fácil implementação. Bom, então, tendo em vista todos os argumentos que foram até aqui abordados, que foram citados, qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo ele consiste em desenvolver uma aplicação para controlar a frequência de participantes em eventos acadêmicos através da biometria, fazendo também uso das tecnologias atuais. Ou seja, o objetivo é criar um aplicativo que faça o controle de eventos acadêmicos através da impressão digital. E para o desenvolvimento desse sistema, quais que foram as ferramentas e tecnologias utilizadas? Primeiro foi escolhida a linguagem de programação Java, que é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo todo. Foi utilizado a IDE NetBeans, que é um ambiente de desenvolvimento, ou seja, é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento e na criação de um software. Foi utilizado também o sistema gerenciador de bancos de dados MySQL, que é, como eu falei, o responsável por armazenar as informações do banco de dados e também permitir que essas informações sejam alteradas ou excluídas caso seja necessário. Foi utilizada a versão livre do kit de desenvolvimento SDK GR-Fige. Esse kit de desenvolvimento ele é da empresa Griauli Biometrics e ele é voltado para a manipulação de impressão digital. Então é esse kit de desenvolvimento que permitiu fazer essa manipulação de busca, de captura, toda a parte de impressão digital é realizada por esse kit de desenvolvimento. Foi utilizado também o leitor biométrico Huayu 4000 da marca digital Persona e ainda o framework iReport, que é uma ferramenta para a criação de relatórios. Bom, então tem-se aí o resultado do aplicativo que foi desenvolvido.
né? Essa daí é a tela de boas-vindas, eu chamei o sistema de Event Soft. E essa daqui é a tela de gerenciamento de pessoas, tela para gerenciamento de pessoas, em que é possível eu incluir, alterar, excluir um novo registro. É possível também eu pesquisar uma pessoa. Eu tenho aqui o nome, a foto e a impressão digital da pessoa. Essa daqui é a tela para consulta de pessoas. Clicando-se nesse botão pesquisar aqui, vai vir para essa tela em que eu informo aqui o nome da pessoa e ele, com base no que eu informar, ele vai me trazer aqui o código, o nome e a miniatura das fotos das pessoas. Aqui nesse caso ele listou todos porque eu deixei aqui em branco, então ele listaria para mim todos. E é possível ainda, neste botão aqui, eu pesquisar pela impressão digital da pessoa, que é utilizada nessa tela aqui. Essa tela é a tela para captura e consulta de impressão digital, em que é possível, se eu estiver pesquisando uma pessoa, quando eu inserir o meu dedo no leitor biométrico, ele vai fazer uma busca no banco de dados e caso ele encontre a pessoa em questão, ele retorna para essa página com as informações dessa pessoa. E é essa tela também que é utilizada para cadastrar e alterar, caso seja necessário, a impressão digital da pessoa. Essa tela aqui é a tela de gerenciamento de eventos, é a tela para gerenciamento de eventos, em que eu tenho aqui o nome do evento, em que está selecionado aqui a 8ª Semana Acadêmica de Informática da FAFISC, a data do evento, a data inicial, a data final, a carga horária total e a carga horária mínima. Essa carga horária mínima, ela é o pré-requisito para um participante ele ser ou não aprovado. Você pode ver que a carga horária mínima aqui está de 5 horas, que é um valor baixo, não é um valor real, mas para quem não sabe, esse sistema ele foi testado na Semana Acadêmica de Informática da FAFISC desse ano, e só que devido a alguns problemas técnicos, houve um dia que não foi possível fazer o registro da participação. Foi preciso de corrigir esses erros, então assim, foram quatro os dias que foi feito os testes, e então eu coloquei com uma carga horária mais baixa para que depois pudesse ser mostrado ali os resultados de forma melhor. Bom, aqui eu tenho uma tela para gerenciamento dos dias do evento, em que eu seleciono aqui o dia em questão que eu quero inserir os dias, e eu tenho que inserir para um determinado evento todos os seus dias. Essa aqui é a tela para registros de participação, é a tela principal do sistema, em que eu tenho aqui que escolher um evento. Vocês podem ver que eu escolhi aqui um evento usado para testes, e quando eu escolho aqui o evento, ele vai listar aqui para mim os dias deste evento pré-cadastrados. Então, feito isso, quando eu insiro aqui o meu dedo no leitor biométrico, ele vai fazer a busca no banco de dados e vai listar aqui as informações que foram encontradas no banco de dados através da biometria, e vai habilitar aqui esse botão de abrir participação. Lembrando que este botão aqui, caso a pessoa já tenha aberto, ele vai estar aqui disponível o fechar participação. Essa aqui é a tela para geração de relatórios, em que eu escolho aqui o que eu quero gerar relatórios do que, por exemplo, no caso do evento. E eu tenho aqui os filtros, eu posso gerar um relatório de todos os eventos ou de um determinado evento. E essa segunda tela mostra justamente isso, é uma tela para consulta do evento que será gerado relatório. E eu escolhi aqui, por exemplo, pesquisei todos, eu deixei em branco, então listou para mim todos os eventos cadastrados. E eu selecionei aqui o evento de informática da FAFISC. Clicando em confirmar e no gerar relatório, vai ser gerado este relatório que vocês podem ver aí, em que este relatório é possível tanto salvar através deste botão aqui em vários formatos como PDF, DocX, que é arquivo do Word, XML e alguns outros formatos, como também é possível eu imprimir através deste botão. E eu vou aproximar aqui para que vocês possam entender. Eu tenho aqui
o nome do evento em questão, o número totais de dias deste evento, a carga horária total, a carga horária mínima, que eu já citei o porquê de 5 horas aqui. E deste primeiro participante aqui, ele alcançou 4 dias, a carga horária total dele foi de 10 horas e 40 minutos e, consequentemente, aprovado. Da mesma forma, o segundo candidato, ele participou somente de 1 dia, 2 horas e 27 minutos, consequentemente, reprovado. E assim sucessivamente. Eu só quero ressaltar aqui, gente, que essa pesquisa, esses dados aqui, eles foram usados para teste. Então não quer dizer que se está aqui aprovado ou reprovado, que você está reprovado na semana acadêmica não, tá? Porque nem todo mundo levou a sério. Então, os dados deste ano que vai ser contado é realmente o do comprovante manual, tá? Mas esses dados são verídicos. Bom, então, com o desenvolvimento inicial do projeto, conclui-se que ele buscou facilitar o processo de controle de eventos dos participantes em eventos acadêmicos, e esse objetivo foi alcançado porque realmente facilitou o registro de participação em eventos acadêmicos. O uso da biometria demonstrou-se adequada para o controle dessas frequências, após ser realizado vários testes, correção de erros. Quem estava aí presente na semana acadêmica percebeu que foi necessário corrigir vários erros, mas depois de tudo, ela demonstrou-se adequada para o controle dessas frequências. O sistema se encontra na versão beta, ou seja, não é ainda a versão final, pode ter melhores, e se manterá em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento. Inclusive, gente, uma funcionalidade que era de objetivo implementar, que não é tão complexa, mas que o tempo não possibilitou, era a geração automática de certificados. Era de objetivo que os candidatos que fossem aprovados já gerassem automaticamente o seu certificado da semana acadêmica, mas o tempo não possibilitou. A aplicação ela pode ser instalada em qualquer computador que possua tecnologia Java instalada em seu sistema operacional. Qualquer computador, seja ele Linux ou Windows, que possua máquina virtual Java, que é muito comum na maioria dos computadores hoje, ele pode ser instalado. E sugere-se a sua utilização em eventos acadêmicos de instituições de ensino superior. No mais, obrigado. Alguma pergunta? Aproveitando, Alexandre, nós ainda estamos com controle manual de frequência. Então, ainda não fizemos esse progresso. Aí o que acontece? Na saída, todo mundo vai procurar a Dileuza. E para não haver violação, a Dileuza só vai receber um de cada um. Então, quem deixou o comprovante com alguém vai ficar sem presença. Então, eu espero que não haja tanta violação assim. Os bugs são erros, né? É só um outro nome para erros de sistema. Ok? Vamos à oitava. Obrigada, Cristina. Vamos à oitava apresentação.